Convidar os irmãos, os presentes, para abrirem, acessarem a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21. E só para acessar um pouquinho a nossa memória, capítulo 20 do Evangelho de João nos mostra a ressurreição de Jesus, fala sobre a ressurreição dele, fala como naquele primeiro dia, Maria Madalena, ela vai ao sepulcro, chegando lá, ela não encontra Jesus no sepulcro, e dependendo da versão, na versão de Marcos é 1, ela encontra lá um anjo, e esse anjo diz o seguinte, para ela, para as outras mulheres, obrigada, avisa aos discípulos e avisa a Pedro. Você lê o Evangelho de Marcos, capítulo 16, há essa distinção. Avise aos discípulos e avise a Pedro que eu vou encontrar com eles na Galileia, no mar da Galileia ou no mar de Tiberíades, que é o mesmo. E é esse o contexto do capítulo 20. Jesus tinha algo de muito importante para fazer no mar da Galileia ou no mar de Tiberíades. E o que ele fez lá, o que aconteceu, é o que nós vamos ler nessa noite. Está no capítulo 21 de João, a partir do versículo 15. João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Até aqui, feche seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta. Pai, nós queremos orar. Orar por essa palavra, sobre essa palavra, para que verdadeiramente, Deus, os teus propósitos nessa noite, Pai, para com o teu povo, sejam cumpridos, ó Deus, e nós percebamos isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Lendo esse texto, me chamou a atenção esse diálogo, essa conversa, e me chamou a atenção 3 desdobramentos dessa conversa, que falaram bem forte ao meu coração. O primeiro desdobramento, que está no versículo 15, depois
depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. O primeiro desdobramento que Deus quer falar conosco nessa noite é sobre o tempo oportuno. Muito interessante o pastor Léo ter falado aqui sobre o tempo. Jesus, ele se manifesta no tempo oportuno, no tempo kairos, e não no tempo cronológico, no tempo contado. Em Gálatas 4:4, diz que na plenitude, e só na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Jesus já havia encontrado com os discípulos, porque o versículo 14, se você for ler acima, diz: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Após a ressurreição, Jesus já havia encontrado com os discípulos 2 vezes, enquanto eles estavam trancafiados em casa com medo dos judeus. Porque para eles era o tempo de medo, era um tempo de dúvida. O que nós vamos fazer? O Senhor não está mais aqui. O que eu vou fazer? A minha provisão acabou. Aquele que me segurava, aquele que falava comigo, aquele que me sustentava não está mais. Então, para eles, era um tempo de dúvida, de medo, de fuga, de viver em casa trancado. Para Jesus, não. Todas as vezes que ele chegou, que ele passou pelas portas, pela parede, ele chegou aos discípulos e disse: paz seja convosco. Para eles era um tempo de medo. Para eles era um tempo de estar escondido. Mas para Jesus era o tempo de ministrar paz sobre a vida deles. Para Jesus era um tempo de relembrar a eles que assim como o Pai havia enviado Jesus, eles também seriam enviados. Então, essa questão do tempo oportuno é muito importante para a gente. Porque Jesus, ele não se manifesta, ele não faz, ele não trabalha no tempo em que a gente conta. Em Atos, capítulo 1, a gente conhece bem Atos 1:8. Mas recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Por que Jesus, ele diz esse mais? Por que ele dá essa adversidade para os discípulos? Porque no versículo 6, os discípulos estão ansiosos. Conhece essa palavra? Ansiedade? Eles estão com pressa. Então eles falam assim: Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É esse o tempo? E no versículo 7, Jesus fala assim: não compete. E eu hoje lendo essa palavra, estudando essa palavra, não compete a vocês. Ele estava falando para os discípulos. Ele não estava falando para ímpio, para quem não conhece a Deus. Ele estava falando para os discípulos. Não compete de competência, de habilidade, de capacidade. Não compete a vocês saberem o tempo e as datas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Jesus estava dizendo para ele: olha, vocês não sabem lidar com o tempo. Vocês não sabem lidar com data. E é por isso que Deus toma para ele o cronos, o tempo. É por isso que vocês não podem ficar me perguntando: é hoje? É amanhã? É em 2019? Quando é que o Senhor vai restaurar, hein, Pai? Quando é que eu vou sair desse aperto? É em 2019? Quando é que essa casa sai? Quando é que esse emprego sai? Quando é que essa faculdade? Quando é que esse curso sai? Não compete, repetindo, Deus falando para nós: vocês não têm competência, habilidade, tranquilidade, idoneidade, imparcialidade para lidar com o tempo. É por isso que Deus reservou para a exclusiva autoridade dele. Por isso, algumas vezes parece que Jesus está alheio ao tempo. E muitas vezes você já pensou isso.
Será que Deus não percebeu que o tempo passou? Será que Deus não percebeu que eu estou esperando demais? Lá em João, capítulo 7, os irmãos de Jesus fazem uma pressão nele. Jesus, vai para Jerusalém, vai para a Judéia. Uma pessoa que faz o que você faz tem que se manifestar em público. Os irmãos. Só que a palavra de Deus diz em João 7 que ele, sabendo que não era o tempo dele, não foi para lá. Mas em Lucas 9:51, é um texto que vale a pena você depois entender o que está ali. Lucas 9:51 diz que, sabendo ele que haviam se completado o tempo dele ser assunto aos céus, manifestou no seu rosto uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Como é que é isso? Numa hora todo mundo quer que ele vá e ele não vai. Outra hora, o texto diz assim: ninguém segura ele agora. Qualquer um que olhasse para o semblante, para o olhar de Jesus, veria no rosto dele uma intrépida, corajosa resolução. Não é, eu acho que eu vou ir para a cruz. Eu acho que eu vou aceitar o desafio. Não. O texto diz que havia no rosto dele uma intrépida, corajosa resolução de ir para Jerusalém. Porque essa conexão inegociável, absoluta com o Pai, ouça isso. Essa conexão inegociável, absoluta com o Pai, é que faz com que o filho entenda o tempo de Deus na sua vida sem lamento e sem frustração. Jesus não negociava a intimidade dele com o Pai. Não havia nenhum ruído na comunicação. A conexão dele com o Pai era total, absoluta, não era pela metade. Não era quando sobrar um tempo eu me conecto com Deus. Quando eu não tiver mais nada de importante para fazer, eu me conecto com Deus. Não. Onde que está ele? Menino de 12 anos, saiu da multidão, está na casa do Pai, lendo, falando sobre as Escrituras. Onde é que está Jesus? Está no monte, orando ao Pai. Não havia outra agenda para Jesus a não ser agradar o Pai. Por isso ele não ficava confuso com o tempo. Por isso ele não ficava perguntando, é hoje, é amanhã? Por isso ele não corria atrás de quem pudesse vaticinar, adivinhar. Por isso ele não ia de lugar em lugar para saber o que Deus estava falando. Porque ele sabia o que Deus estava falando. Ele não tinha dúvida acerca do que Deus tinha. Porque ele tinha uma conexão total, inegociável. E um dos nossos grandes problemas hoje é que nós, muitas vezes, negociamos essa conexão com Deus. Sabe quando você percebe que a pessoa não está conectada? Não está plugada? Não pega. Não tem imagem. Não tem como ouvir. E esse mundo, como Gabriel bem disse no início do culto, ele trabalha para que você e eu fiquemos desconectados com Deus. Não há cultura isenta, literatura isenta, programação isenta. Não seja tolo para pensar que o que o mundo quer te dar é entretenimento, é prazer, é alegria. Não. O mundo, já diria Russell Shedd, o mundo, o diabo e a carne querem te desconectar de Deus, para que você fique perdido.
Em Marcos, capítulo 16, quando Maria Madalena encontra esse anjo no sepulcro, ele diz, olha, vá para a Galileia, para o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, esse mesmo lugar aqui que Jesus está, porque ele vai adiante e ele vai falar com vocês. E Pedro é um personagem emblemático nesse texto. Jesus já havia encontrado Pedro 2 vezes antes desse encontro. Nas 2 vezes em que ele entra na casa, atravessa a parede, Pedro está lá. Por que ele não teve essa conversa com Pedro lá? Porque ele queria ter essa conversa às margens do mesmo lugar onde ele, 3 anos antes, havia chamado Pedro. Não era na casa, não era no meio de todo mundo, era ali. Nesse mesmo lugar, onde, se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que eles também não pescaram nada a noite inteira. Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Ele diz, não pescamos nada. 3 anos antes, ele encontra Pedro, Tiago e João e faz uma pergunta para eles e faz um desafio para eles. Então, Deus não fala conosco na situação em que nós queremos, no lugar em que nós queremos. Deus fala conosco num lugar muito específico. E eu fiquei ouvindo as canções e eu vi um trabalho de muita conexão do Espírito Santo. Realmente há um lugar. Realmente, Deus, ele trouxe pessoas especiais e específicas aqui nessa noite. Porque o que Deus vai falar hoje com você, ele não falou há 1 hora atrás, há 2 horas atrás, durante o seu dia, na casa. Deus trouxe você, Deus vai trazer à tua memória episódios e palavras que ele vai repetir hoje, que você já ouviu. Não sei se 3 anos atrás, 2, 5, 15, 20, não sei. Mas o fato é que Deus não falou com Pedro naquelas 2 ocasiões, mas ele falou com Pedro aqui. Porque, de acordo com Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Até aquele propósito de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, esse propósito para o qual você e eu fomos chamados, ele também tem um tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E esse propósito que Romanos 8, 28 fala, é a nossa semelhança com Jesus. É a nossa proximidade, a nossa transformação, a semelhança do Filho de Deus. Então você precisa entender que até para esse processo de você ser semelhante ao Filho de Deus, há tempo determinado para isso. Há um tempo. Por que Jesus deixou para ter esse diálogo com Pedro ali? Porque, além do tempo oportuno, há um diálogo necessário. Que diálogo é esse? Volta os seus olhos para o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Que diálogo necessário é esse? A gente falou, eu falei no início,
que a nossa conversa hoje teria 3 desdobramentos. O primeiro desdobramento é o tempo oportuno. Deus trabalhou tudo para que essa conversa, esse encontro não fosse nas 2 outras vezes, na casa, mas fosse ali, ao mar da Galileia. Por quê? Porque havia um diálogo necessário. Que diálogo é esse? Um diálogo que começou com um olhar. Lucas 22, 61 diz que quando Jesus foi levado preso e Pedro o segue de longe, porque Pedro queria ter uma margem de segurança na sua distância. Se não acontecer nada, eu estou aqui. Se as coisas apertarem, dá tempo de fugir. E às vezes é essa margem de segurança que muitos querem de Jesus. Não, eu estou seguindo, mas eu estou seguindo de longe. Porque eu não sei onde isso vai dar. Eu não sei se de repente vão querer me crucificar também. Então Pedro segue Jesus de longe, e esse seguir de longe pode ter muitas implicações na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para o Evangelho, simpatizamos com o Evangelho, mas não nos comprometemos com o Evangelho. Seguimos Jesus de longe. Uma margem de segurança. Então, no trabalho eu tenho uma margem de segurança. Mas não tanto. Com a minha vizinhança, com a minha escola, eu me aproximo, mas nem tanto. Porque eu não sei onde isso vai dar. Era isso que se passava pela mente de Pedro. Então, esse diálogo, segundo Lucas 22, e eu não consigo imaginar o que aconteceu ali naquele pátio. Eu só sei que o texto diz o seguinte: depois que Pedro nega Jesus 3 vezes naquele pátio, o texto diz que Jesus voltou-se e olhou fixamente nos olhos de Pedro. E o texto diz que Pedro chorou amargamente. Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Por que essa distinção? Porque dias antes, Pedro disse para Jesus: eu te amo mais do que eles. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro se colocou acima dos outros. Pedro fez aquilo que Romanos 12 adverte para que nós não façamos. Pedro teve sobre si uma opinião maior do que devia. Pedro disse: eu estou seguro. Pedro disse: não, eles vão te abandonar. A minha família vai te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Eu quero Jesus. Eu quero Deus. Eu nunca vou abandonar, eu nunca vou deixar. Então Jesus pergunta a ele: Pedro, você me ama mais do que esses? E há uma distinção peculiar, relevante nesse diálogo. São 3 perguntas que Jesus faz. E a questão que poderíamos não entender o texto é porque a nossa gramática ela é muito limitada em relação às palavras. Manga é manga. Manga fruta ou manga de camisa. É manga. Escreve da mesma forma. O grego não. E nós usamos a palavra amor, amar, muitas vezes sem a distinção da escrita. Então, se eu amo o meu cachorro, eu amo. Eu amo o meu cachorro. Se eu amo hambúrguer,
Eu amo hambúrguer. É a mesma palavra, eu amo Deus. Então eu amo. Eu amo você. Eu amo a minha comida predileta. Eu amo o meu carro. Eu amo o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu amo Deus. As palavras são as mesmas. Só que quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esse? Jesus usa a palavra ágape. É como se Jesus perguntasse, Pedro, você me ágape? Por que Jesus faz isso? Porque a ágape é um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor que leva para a morte, é um amor que leva para a cruz, é um amor inegociável. É o amor que Pedro havia dito que tinha por ele, que daria a vida por ele. Às vezes é o amor que a gente pensa que está declarando no dia da confissão de fé. É o amor que a gente diz quando recebe um diagnóstico terrível, diz, Jesus, eu te amo, não me leva. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele não diz ágape, ele diz filéu. Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu amo com um amor que gosta. Eu amo com o amor do amigo. Mas eu não te ágape. Jesus pergunta de novo. Pedro, tu me amas, tu me ágape, tu me amas com um amor incondicional, que daria a vida por mim, que não me trocaria por nada, que não me trocaria por um cônjuge, que não me trocaria por um trabalho, que não me trocaria por uma viagem ao exterior, que não me trocaria por um salário astronômico, que não me trocaria por uma saúde, que não me trocaria por um coração novo, ainda que você tivesse que fazer uma cirurgia, que não me trocaria pela tua saúde. Pedro diz, eu te amo. Eu te filéu. Eu te amo com um amor limitado. Eu te amo, mas não o suficiente para dar minha vida pelo Senhor. E Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E esse é o diálogo necessário que Jesus não teve na primeira e nem na segunda vez que encontrou com ele naquela casa. Agora Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Mas Jesus muda o verbo agora. Ele não pergunta mais, Pedro, tu me ágapes? Ele pergunta, Pedro, tu me filéu? Você me ama com esse amor que é possível amar? Você me ama sem performance? Você me ama sem sair por aí dizendo para todo mundo que você é melhor do que ninguém? Você me ama? E o texto diz que Pedro se entristece por Jesus ter perguntado pela terceira vez. É claro que é uma conexão com as três negações. Mas Pedro reconhece que não dá para enganar Deus. Jesus me perguntou se eu amo a Ele com esse amorzinho que eu tenho. E Pedro diz, eu te filéu, Senhor. E depois de cada pergunta e de cada resposta, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus precisava ter esse diálogo com Pedro. Esse diálogo necessário. O diálogo necessário é aquele diálogo que faz com que eu e você reconheçamos e admitamos quem somos. Assim como
Natã fez com Davi. Porque às vezes nós estamos tão no automático que as questões, o embrutecimento, o pecado vai chegando e cauteriza a nossa mente. E é preciso ter um diálogo necessário. Davi toma a mulher que não é dele, Davi tem um filho com a mulher que não é dele, Davi esconde a mulher que não é dele, Davi manda matar o marido da mulher que não é dele e nada acontece, a mente não acontece nada, não se liga, não vê que está errando, não vê que está no caminho certo, não vê que já ultrapassou os limites do adultério, não vê que o coração está cauterizado, obstinado por alguma coisa que quer. Até o dia que Natã chega para ele, conta uma história para ele. E Davi pergunta, eu vou matar esse homem, quem é esse homem? E Natã, que é um profeta, que é a profecia, que é a palavra de Deus, esse homem é você, Davi. Aí é como se os olhos de Davi se abrissem. É onde acontece o arrependimento. Porque só ter consciência do erro não adianta. Sei, Gabriel, sei que eu errei. Fazer o quê? Quem não erra? Quem nunca? Ter consciência do erro é diferente de arrependimento. Davi não só teve ali consciência do erro, ele se arrependeu, tanto que o Salmo 51 está na Bíblia. E ele diz, Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Porque Davi tem a consciência de que todo pecado não é em primeira instância contra ele, contra ela, contra uma instituição, é contra Deus. Se eu brigo com a minha esposa, brigo com o meu esposo, o pecado não é em primeira instância contra ela ou contra ele, é contra Deus. O marido, a esposa que faz isso, o filho, o pai, deveria dizer, se ajoelhar como Davi falou, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Quando eu discuto com alguém, quando eu me enervo com alguém, quando eu fico irado com alguém, não é contra essa pessoa, é contra Deus, em primeira instância. Quando eu me recuso a falar com alguém, não é com alguém, eu estou me recusando a falar com Deus. Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Não foi contra Urias, não foi contra Batseba, foi contra o Senhor. Todo erro, todo pecado é, em primeira instância, contra Deus. Se você está com raiva de alguém, não é contra essa pessoa. É um pecado contra Deus. E você no seu coração pode dizer, Pai, eu pequei contra o céu. Pequei contra ti. Hoje, quando eu não falei o que eu devia, não falei aquilo que devia, ou falei o que não devia, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Jesus, ele não adia o diálogo, entenda bem, porque ele está conectado com Deus, ele sabe o tempo de Deus. Olha, Jesus perdeu a oportunidade de conversar com Pedro lá na casa, não. Jesus não adia, Jesus não adianta o diálogo, Jesus não posterga o diálogo, porque ele sabe que naquela noite, lá no pátio da casa do sacerdote, era a hora do galo cantar. Pedro ouvir. Chegaria o tempo dele falar. E o que nós falaríamos nesse diálogo? Você me traiu? Eu sabia. Falei? Falei para você que você ia me negar. Eu e você faríamos isso. Não falei que você ia vacilar, Pedro? Numa reunião, olha, é por isso que eu não perdoo, ó. Jesus tem o diálogo, Pedro, no tempo certo.
E essa questão de diálogo no tempo certo é muito importante. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de uma palestra que eu ouvi de uma capelã chamada Eleni Vassão. Ela trabalha há 30 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ela, resumidamente falando, ela trabalha na ala psiquiátrica, ela é uma capelã, ela é uma conselheira bíblica. E ela tratando de uma mulher em estado psíquico terminal, tinha uma pendência terrível com o ex-esposo, que a havia abandonado, humilhado, execrado ela publicamente. E a partir daí ela desenvolveu vários transtornos psíquicos. E depois de um tempo de tratamento, a Eleni perguntou para ela: e como é que você está em relação a ele? Ela disse: eu sou até indiferente, eu nem penso mais nele. Quando a paciente disse isso, a Eleni disse que lembrou de algo que o professor dela havia dito. Indiferença é ódio congelado. Doeu tanto, que eu decidi não falar sobre isso. Eu digo que eu sou indiferente a tal pessoa. É isso que um não diálogo, ou um diálogo postergado, ocasiona no coração de alguém. Não quero mais falar sobre isso, eu sou indiferente a essa pessoa, eu sou indiferente a esse assunto, para mim está tudo resolvido. Para Jesus não estava tudo resolvido, eu preciso conversar com Pedro, não por minha causa, mas por causa dele. Por isso é que eu vou ao encontro dele. Jesus não teve pressa. Se fosse eu ou você, encontrando com aquela pessoa que tinha acabado com a gente, preciso falar com ela agora, senão eu perco a coragem. Ou preciso falar com ela agora, porque ela vai me ouvir. Agora ela vai me ouvir. Jesus ainda, enquanto eles estão no mar, pescando, Jesus, você vai ler um texto, ele prepara uma refeição para eles. Prepara peixe, prepara pão, chama eles para comer, e o texto diz, depois de terem comido, quem é que vai deixar essa conversa para depois da janta, gente? Ninguém janta hoje enquanto a gente não conversar sobre isso. Não tem janta, não tem ceia, não tem nada. É hoje que a gente vai conversar. Porque se eu não conversar, a comida não vai descer. Mas Jesus prepara tudo para eles, e depois de terem comido, aquela conversa, porque Pedro teve um diálogo com os criados ou as criadas lá no pátio da casa do sumo sacerdote, que não foi uma conversa amistosa. Foi uma conversa que teve acusação, você é um deles, não sou. Você é um deles, não sou. E o texto diz que Pedro praguejou, dizendo que não era, que não conhecia Jesus. Agora Jesus tem uma conversa, um diálogo necessário, um diálogo amistoso com ele. Sabe por quê? Para que a gente possa ir para o terceiro desdobramento. Um chamado restaurado. Quando Jesus termina de falar com Pedro, nesse tempo oportuno, esse diálogo necessário, há um outro assunto, muito sério, a ser tratado. Um chamado restaurado. Volta comigo para o texto. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele diz: apacenta os meus cordeiros. Depois, no versículo 16, também depois da pergunta, Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Depois, no versículo 17, no finalzinho, depois da pergunta, depois da resposta do que nós falamos aqui, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Já no versículo 15, 17, a gente percebe que Jesus está deixando claro para Pedro que tudo pode passar, mas as minhas palavras não passarão.
Ou seja, Jesus nunca brincou com você quando ele te chamou. Jesus não tem plano B. Jesus não tem uma alternativa para a sua vida. E quando Jesus fala com Pedro pela primeira vez, ele diz assim, olha, você vai pescar homens. Agora ele diz, porque ovelhas também são homens, você sabe disso. Agora você vai apacentar homens. Jesus ainda inclui um sentido extensivo ao chamado e à missão de Pedro. Lá atrás, eu te chamei para pescar homens. Eu estou dizendo para você que mesmo com o seu amor imperfeito e as suas imperfeições, você vai cuidar das minhas ovelhas. Você vai apacentar as minhas ovelhas. Agora, com a ressurreição de Jesus, não é para Pedro olhar para a cruz, porque o que ele teve lá atrás, quando ele negou, foi medo da cruz. Agora, com Jesus ressurreto, a cruz não é mais o ponto final, mas a cruz é um emblema de obediência e de consumação da obra do Senhor na vida de Pedro. A cruz significa agora que Pedro vai andar, e a cruz era algo visível. E a cruz vai dizer assim para quem olhar para Pedro e para mim e para você: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso a importância dos versículos 18 e 19. Leia comigo. Em verdade te digo, que quando você era mais moço, você se cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Quando você for mais velho, você vai estender a mão e outro vai cingir você. E outro vai te levar para onde você não quer. Isso significava com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, Jesus acrescentou: segue-me. O chamado restaurado, a vida restaurada não exclui a cruz. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho sem cruz. Jesus, ele não humilha Pedro, ele não acusa Pedro, ele não condena Pedro, porque Mateus 12, 20 vai dizer que ele não pisa na cana quebrada. Ele não pisa naquele que aparentemente não serve para mais nada. Para que serve uma cana quebrada? Para medir o quê? Mas a profecia de Isaías já disse acerca de Jesus: ele não pisará a cana quebrada. Então Jesus não humilha, Jesus não condena, Jesus tem um diálogo necessário com Pedro, para que o chamado de Pedro seja restaurado. Agora, Pedro, a cruz que você tem sobre a sua vida significa que não é você mais quem vive. E se não é você mais quem vive, não é você que fala, não é você que pensa, não é você que anda, ao contrário, você vai estender a sua mão e outros vão cingir você. E outros vão tomar os seus pés e vão levar você para um lugar onde você não quer. Porque maturidade cristã é isso. É estender a mão para Deus e dizer: me leva onde o Senhor quer que eu vá. Não vou falar mais. Não vou pensar mais. E isso significa a forma. A história vai dizer que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas o fato é que Jesus diz, isso significava, João diz, com o gênero de morte com que ele glorificaria a Deus. Porque a morte na vida de qualquer servo de Deus é glória para Deus. Salmo 116, 15. À vista do Senhor é preciosa a morte dos santos. Depois desse encontro no tempo oportuno, com o diálogo necessário, com o chamado restaurado, Pedro não tem mais medo da morte. E é isso que precisa acontecer com a gente. Vida restaurada, chamado restaurado, não significa perfeição. Pedro ainda vai precisar de muita manutenção, e eu e você também. Depois, na casa de Cornélio, Pedro não vai entender muito bem o que Deus quer fazer.
Pedro, ele tem preconceito em relação ao gentio Cornélio, mas Deus rasga o céu, mostra o lençol, mostra para ele que o que ele purifica, ninguém pode contaminar. Mas é nas cartas de Pedro que você vai ver a transformação dele. Só na primeira carta, ele diz que conhece um Deus que não faz acepção. Agora ele entendeu que não pode fazer acepção. Na primeira carta ele vai dizer, olha, sejam sóbrios. Olha quem está dando conselho para a gente. Sejam sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, está andando ao redor. Ele não acreditou que o diabo iria cirandá-lo. Mas olha o que a experiência faz. É como Pedro estivesse falando, gente, eu sei do que eu estou falando. Eu um dia disse que não ia vacilar. Mas agora estou dizendo para vocês. Eu vacilei com Deus, mesmo quando eu achava que não ia. Deus tem um tempo oportuno na sua vida. Deus tem um diálogo necessário com você. Sabe para quê? Para você entender que não importa se foi há 3 anos atrás ou hoje. A palavra de Deus para nós é a mesma. Segue-me. Não fica à distância. Talvez eu e você se encontrássemos com uma pessoa que nos negou, nos traiu. No nível de Pedro, nós falaríamos, mantém distância. Jesus diz para Pedro, segue-me de perto. Não tem plano B. Não tem queda que eu não levante. Não tem pecado que eu não perdoe. Não tem vida que eu não restaure. Não tem chamado que eu não levante. Segue-me. Por isso, Jesus marcou esse encontro com Pedro. E quem sabe, ele não marcou esse encontro comigo e com você.